Era para ser um clima de final antecipada, né? Mas o que a gente viu foi um massacre, né? Parecia um time grande enfrentando um time de menor expressão no Maracanã, no jogo mais aguardado dessa fase de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. 2 para o Flamengo, 0 para o Palmeiras. E esse placar, vou te falar, hein, Simas, ficou barato pro Pô, Palestra, tá? tem Ficou jogo ainda, barato. né? Tem jogo ainda. Acho que 2-0 é um jogo pra qualquer confronto, né? Então, você faz um gol no início, vira inferno. Então, Se assim, tu levar em conta o retrospecto do Flamengo no Allianz, acho que não tem jogo mais, né? desde É. 17 não perde lá no Allianz. Se tu for É, pegar 2, 3 gols de diferença, tu vai voltar muito mais no tempo. muito mais, muito mais. Cara, assim, É óbvio que a gente tem que falar da atuação do Flamengo. O Flamengo jogou muito bem, assim, talvez tenha sido a melhor atuação do ano. Teve ali o 6x1 contra o Vasco. Não tô querendo zoar, tá? Só lembra. Segue, segue, Teve o segue o 6x1 jogo, contra o segue o jogo. Vasco, teve o 4x2 contra o Atlético Mineiro fora de casa, teve bons jogos, mas eu acho que esse é o mais marcante, né? Assim, uma oitava de final, duelo, pô, direto contra o principal adversário, pelo menos nas nossas projeções. É, e eu acho que a gente vai falar do Flamengo. Só que, cara, não dá pra passar por esse jogo sem falar do Palmeiras antes, cara. Porque, bicho, pô, e aí, a galera sabe que eu sou Flamengo e tal, e fica uma coisa meio sensível quando você vai criticar de uma forma mais Uhum. severa o time do cara, mas assim, desculpa, é a minha opinião, eu falo com respeito e eu acho que eu posso dar a minha opinião. A Perfeito. situação do Palmeiras é vergonhosa. A gente viu um time covarde, cara. Covarde. Eu acho que a palavra é covardia. É covardia. Pô, eu sei que é uma palavra dura e tal, mas eu acho que se aplica. Eu acho que se aplica. Cara, quem viu o jogo viu o Everton desde o minuto 1 fazendo cera com 0x0, cara. Assim, e de novo, tá? Não tô sendo puritano, não. A cera, quando é com o meu time, eu aplaudo. Quando meu time tá fora de casa, tomando pressão e o meu goleiro faz cera, eu acho ótimo. Aí todo mundo acha. Então não é sobre o puritanismo da cera, mas é uma coisa assim, porra, cara, olha o time do Palmeiras, olha o time do Palmeiras, olha o Uhum. técnico que o Palmeiras tem, olha o investimento que o Palmeiras fez. Pô, o que se projetava pra esse jogo, mesmo com o Palmeiras no momento ruim, e também não tô demonizando o aspecto mais defensivo, né? A forma mais defensiva de jogar, que também é do jogo. Então, assim, se o Palmeiras vem pro Maracanã para jogar de uma forma mais defensiva, apostando nos contra-ataques, eu acho que tá tudo certo. Eu acho que tá no jogo. Só que não foi isso que a gente viu. Não foi isso que a gente viu. A gente viu um Palmeiras com medo de jogar. Não tô falando medo do Flamengo, não, mas medo do jogo. Medo do jogo. Então, assim, 0x0, começa o jogo, o Palmeiras todo na sua área, o Everton fazendo cera. Eu acho que essa cera aí, cara, joga contra você até. Porque, Aham. pô, Uhum. uma coisa é você dar uma esfriada no jogo nos momentos iniciais, isso aí é normal, padrão. Só que, cara, Outra quando, coisa é você pô, o chamar Flamengo. pra caramba um time que já quer te sufocar. Exato. O Flamengo recebeu o Palmeiras falando, cara, é o Palmeiras aqui, hein? Porra, vamos ter que jogar pra caralho, vamos ter que jogar, dar tudo, porque é o Palmeiras. Aí começa o jogo, o Palmeiras tá todo dentro da área, fazendo cera. Gente, e os caras estão com medo da gente, vamos dentro, você Uhum. chama, você chama. Então, assim, eu achei uma partida covarde do Palmeiras, uma partida ridícula do Palmeiras, de verdade, assim, ridícula, partida ridícula. É, É. Não tem Simões, direito com esse time de fazer uma atuação dessa num jogo contra o seu principal adversário, pô, não pode. eu acho que teve um ponto ali que foi perfeito, que é o seguinte: uma coisa é você adotar uma estratégia X. Só Isso. que dentro de toda a estratégia tem dois pontos que contam muito. Um, como você vai aplicar essa estratégia no sentido de, beleza, você vai ser mais reativo, mas como é que você vai agredir nesse momento que você Exato. vai reagir, né? Então, o Palmeiras parecia que não tinha saída Tinha plano B, né? para responder Uhum. as tentativas do Flamengo. E a outra é a postura, cara. Postura. A É, postura do Palmeiras foi o maior problema, cara. O Palmeiras teve uma postura realmente, assim, inacreditável, pô. E para um é. time que nos últimos anos ficou conhecido por ser um time que, pô, não se abala, um time Exato. que vai dentro Sólido. mesmo, pega a condição adversa e parece que não tá em condição adversa. E aí, do outro lado, o Flamengo, pô, fez uma partida ótima. Eu acompanhei praticamente tudo, porque depois eu fui ver meu time, mas eu tava Perfeito. vendo antes. E aí, cara, o que o Flamengo fez foi, cara, foi como meio fácil, sabe? O Foi? Palmeiras Fácil. facilitou demais a Foi vida mesmo. do Flamengo. O Por isso Palmeiras que eu se nem sei se amassou eu. antes do Flamengo amassar o Palmeiras, né? A pressão é essa. A sensação é de que o Flamengo, pô, não acreditou quando viu que o jogo tava se desenhando do jeito que Impressionante. foi, né? Por isso que eu nem sei se eu consigo colocar como a melhor atuação do Flamengo do ano. Você citou aí ótimos exemplos de atuações Uhum. boas que o Flamengo teve, porque eu acho que foi, de todas essas, apesar do placar, a que o Flamengo encontrou menos resistência do outro lado, entendeu? Foi. É. Uhum.
Assim, o 6x1 do Vasco era um Vasco muito zoneado, né? Era lá o Boina lá, fazendo gol Boina, de... né? É. É. Então, assim, é porque... a diferença de elenco é importante, né? Sim. E aí, só que, cara, O que esse, não era o esse caso ontem, né? não era o caso ontem. Esse era um É. jogo de, tipo assim, vamos ver quem tá mais preparado pra esse momento de maratona, que vai tudo ser decidido. E, gente, não Isso. teve jogo. O Palmeiras não teve Agosto não chegou, fazer né? um jogo. Temido agosto. É isso. Antes da gente falar do Flamengo, eu queria também dar o meu parecer sobre o Palmeiras, porque eu narrei esse jogo ontem, né? Perfeito. No YouTube da TNT. E, cara, eu fiquei estupefato, assim. Primeiro com a escalação, né? Saiu a escalação do Palmeiras, eu falei, cara, o que o Abel tá planejando aqui? Porque Sim. ele muda os dois laterais, ele joga com o Rony de centroavante ali sozinho. Quando o jogo começa, você percebe que o Felipe Anderson joga de lateral para o Caio Paulista ser um terceiro zagueiro. E aí fica essa impressão de tudo que vocês falaram aí. O Palmeiras, não é que ele respeitou o Flamengo, ele temeu o Flamengo, né? É. Você usou a palavra certa, ele se acovardou pro Flamengo, pô. Sem a necessidade de fazer isso. Ah, mas o Palmeiras tinha desfalques importantes. Tinha, pô. Tinha o Murilo lá, que acho que a filha dele estava nascendo, ficou em São Paulo. O Piquerez, que passou por cirurgia. O Maurício não podia jogar porque já tinha Estevão, jogado a principalmente. Copa do Brasil. E o principal deles, que é o Estevão, com a lesão no tornozelo, a torção no tornozelo. Mas, independente disso, não era pro Palmeiras ser tão covarde assim, né? Fica a sensação de que depois do último jogo, da derrota pro Vitória, e tudo que o Abel fala ali, né? Pô, os caras têm que querer jogar, vai jogar quem de fato se importa e tal. Ele meio que tentou chacoalhar o vestiário, mas acho que o tiro saiu pela culatra ali, ele meio que foi um tiro no próprio pé, porque o Palmeiras psicologicamente ficou extremamente abalado para enfrentar o Flamengo ali. Então ele tinha poupado para que esse jogo contra o Flamengo fosse importante na manutenção de Copa do Brasil e tudo que vem pela frente. E, na verdade, o Palmeiras praticamente está eliminado da Copa do Brasil, né? Vamos falar o português, claro. Está basicamente eliminado da Copa do Brasil. Há quem diga que isso possa ser bom, né? Porque o ano que o Palmeiras foi campeão da Libertadores, isso acontece, né? O Palmeiras cai na Copa do Brasil precocemente e aí acaba dando mais importância para a Libertadores e isso funciona. Mas, pô, não dá para dizer que cair na Copa do Brasil, nas oitavas de final, sobretudo para o Flamengo, que é o principal rival de todos os últimos anos, seja algo bom, né? Claro. Então, é Assim, bizarro. vai tudo, vai tudo. Não, só uma coisinha rápida antes de você falar aí com muito mais propriedade do que eu sobre o Flamengo. É bom ressaltar o seguinte: tudo isso que a gente está falando das merdas que o Palmeiras fez no plano, na atitude para esse jogo, nada disso tira o mérito absurdo que teve o Flamengo, tá? Tá. Total, Porque total. o Palmeiras poderia ter feito tudo igual ele fez e ter conseguido o que ele queria, um 0-0. Como já Se o conseguiu Flamengo, algumas se o, vezes, Fla- né? se o Flamengo não tivesse feito a partida que fez, não tivesse tido a atitude que teve. Então, É, acho que só para não ficar parecendo, porque talvez, lógico. né, vai ter torcedor que vai ficar falando, Que a gente nossa, esteja vocês estão. diminuindo a vitória, né? Pelo contrário, Não, pelo cara, contrário. não. A gente só Não, tá porque mostrando é assim, que tem os dois lados. eu acho que foi até eu que comecei a puxar pelo Palmeiras antes do Flamengo, porque assim, o Flamengo fazia um grande jogo, uma partidaça, claro que tem que ser ressaltado. Só que, porra, Uhum. o time que o Flamengo tem, o técnico que o Flamengo tem, você espera ver o Flamengo jogando assim algumas vezes. O que não diminui os méritos, né? Mas o Palmeiras jogar assim é muito mais notícia o Palmeiras jogar de uma É forma isso. tão ridícula assim do que o Flamengo jogar muito bem. Porque o Flamengo É jogar isso. muito bem é o que se espera, pô. É o que se espera. E jogou. Jogou. Uma média de 10 finalizações do Flamengo para uma do Palmeiras no Muita jogo, né? coisa. Sendo que a segunda finalização é uma finalização bloqueada do É. Flaco Lopes e a primeira é uma do Aníbal Moreno. Aníbal Moreno a 2 minutos de jogo Muito que bom, ele né? isola. Então, ou É. seja, E aí, assim, bizarro. você. O que Desde jogou que. De La Cruz ontem é um Então, negócio assim, desde que pô, voltou a. estarrecedor. Desde que voltaram da Copa América, ficou uma coisa meio assim. Primeiro antes, eu já tava falando isso lá no meu canal e tal. Que, cara, eu acho que é uma expectativa desmedida achar que a galera vai voltar e no minuto 1 o time vai voar. E, cara, o cara tá com outro foco. O cara tava. Porque assim, vamos lá, De La Cruz, Arrascaeta, Pulgar. Porra, eles estavam muito mais preocupados em ser campeões da Copa América, que seria uma coisa gigante na carreira deles, pro país deles, Uhum. do que, de fato, pensando no Flamengo naquele período.
Isso é totalmente natural, tá? Não é uma crítica. Isso é, é o correto mesmo, é normal. Então, assim, você fazer essa virada de chave, você se readaptar ao seu time, pode ser que demore nos jogos. Pode ser que demore nos jogos. E demorou. O De La Cruz fez partidas ruins contra Criciúma e Vitória, por exemplo. O Arrascaeta tava, apesar de decidindo muito o jogo, contra o Criciúma não vai tão bem, contra o Vitória meio discreto. E ontem a gente viu o Flamengo que a gente espera ver, pelo menos em termos de atuação individual, né? Você viu o Pulgar jogando muita bola, muita bola. Parecia até que a gente estava em 2023, parada assim, que ele não fez em 2024 ainda, né? Quebrando linha o tempo todo, participando do jogo o tempo todo. O De La Cruz, um absurdo de segundo tempo. Um absurdo. O tempo do De La Cruz é um absurdo, é um O absurdo. De La Cruz e Gerson ontem foi um negócio assim, Eu ia O chegar Gerson no tá Gerson. sacanagem, tá? muito acima da média, muito Eu ia O acima da chegar no Gerson, média. Gerson. o Gerson tá sacanagem. E você É. falou do Pulgar, cara, é importante te lembrar também, não sei a opinião de vocês sobre o lance, não ouvi vocês falando sobre, mas o Veiga, na minha opinião, deveria ter sido expulso. Não sei se vocês concordam, mas ainda teve esse ponto aí que é um ponto importante. Que é a polêmica, né? Eu acho que não. Eu não também acho que não. expulsaria. Eu Eu acho que foi assim, foi no limite pra ser expulso. Se ele levanta um pouquinho mais a sola ali, era expulso, né? Cara, assim, a minha visão, e aí não tô nem discutindo sobre a aplicação da regra, acho que se expulsa, realmente você vai encontrar 1 milhão de exemplos de jogadores, mesmo lance que foram expulsos, por conta do critério, né? por conta A do critério. falta dele, no caso. Né? Mas o que eu acredito de futebol, eu acho que pra você expulsar um jogador tem que ser uma coisa muito flagrante, muito séria, expulsar direto, assim. E eu acho que lances assim, eu acho que precisa configurar uma certa falta de cuidado, pelo menos. Não vou dizer intencional, porque acho que raramente o cara vai assim, intencionalmente, pra quebrar o. Mas assim, uma falta de cuidado, o cara deixar o pé um pouco mais, o cara ser imprudente, o cara não proteger o adversário. Como foi o Ranielli, por exemplo. O Ranielli não foi de propósito ontem. Bota a Mas ele, trava da chuteira, né? ele assume um O do risco com o Ranielli pé é muito mais muito alto. gritante. E ali, por exemplo, eu acho que é a diferença que eu vejo. Que Como é uma foi falta no último de jogo do cuidado. Palmeiras mesmo, né? Contra o Vitória, o Jorge Breno, se eu não me engano, Isso, né? Ele faz exato. a mesma coisa também no lance. Exato. Ali eu acho que é acidente de Tem uma, trabalho e eu acho que a tem regra tem aquele que configurar do Hugo Moura em São Januário também, que também. ele não toma nem amarelo, né? O Então a amarelo é gente vê, errado, ele tem que tomar. Mas eu também não a gente vê expulsaria. critérios diferentes. Eu acho que assim, a regra diz entrada temerária, amarelo. Jogo brusco grave, vermelho. E aí você precisa medir várias coisas, né? A força, a intensidade. Porque esse lance do Veiga, ele é mais um chute no vazio que acaba com a Que sola pega. na canela do que ele indo de cima pra baixo na É canela, isso. assim. E eu acho é que muito. nem pega mas tanto a faltou. trava, né? Pega mais a lateral do pé ali. Mas é Pega uma no linha bem meio. tênue, cara. Se ele levanta um cara. pouquinho mais o pé, já seria um jogo brusco grave, na minha que opinião. na minha leitura faltou cuidado sim ali. Eu acho que Faltou. é um lance que dá pra evitar, entendeu? E aí eu acho que você dá margem pro árbitro Então. Mas expulsar, tá ligado? aí entra no temerário, entendeu? Temerário é amarelo. Mas de eu qualquer acho maneira, eu não acharia um absurdo se ele fosse expulso, não. Porque é bem tênue ali Absurdo não o seria. lance. Absurdo não E a seria. gente tem que lembrar sempre o seguinte, né? O nosso VAR gosta pra caramba de se meter, Exato. né? O padrão aqui no Brasil na maioria desse tipo de lance, o VAR chamar o cara pra mudar a cor do cartão. É o normal. E eu acho que o VAR acertou em não chamar ali, né? Exatamente por isso, porque o VAR aqui é muito intervencionista e se é um lance de interpretação do árbitro ali, não é pro VAR chamar de fato. Só que os árbitros, eles deixam, no Brasil, virou a profissão mais fácil do mundo. Eles deixam de apitar porque eles sabem que o VAR vai chamar a torto e a direito para Foi o que qualquer aconteceu coisa. no Corinthians. Vídeo lance do Ranielli, né? Tava na cara do Marcelo de Lima Henrique, Sim, ele tava a 1 metro do lance. É doideira. E ele não dá o amarelo pro cara. Ele dá um amarelo pro cara errado, que ele dá pro Félix Torres. Tipo, ele consegue piorar o que já era péssimo, né? Que era não expulsar logo de cara, né? É bizarro. Mas só pra eu fechar rapidinho aqui, que eu tava falando das atuações individuais, e aí eu não Perfeito. cheguei no Gerson e eu tenho que chegar no Gerson, cara, porque é muito. Primeiro, eu não resisto, cara. Tem que dar uma porradinha na torcida do Flamengo, porque, cara, no início do ano tinha gente pedindo fora Gerson. Pô, Gerson Neca. Pô, o Gerson é um jogador de 26 anos, cara. 26 anos. Então, porra, olha o quanto de futebol que esse cara tem pra entregar ainda. Eu acho que é a melhor versão do Gerson, tá? Acho que é melhor do que a 19-20, sim. Eu acho impressionante o que o Gerson tá fazendo. Já era impressionante, só que ele era claramente, apesar de espetacular, ele era claramente um coadjuvante de luxaço, assim, mas um coadjuvante, porque era o time do Arrascaeta, do Gabigol, do Bruno Henrique, do Everton Ribeiro. Hoje não. Hoje, pra mim, é um Flamengo do Gerson. A gente tá vendo o Flamengo do Gerson em campo.
Que óbvio, né? Em alguns jogos vai ser o Flamengo do Arrascaeta que vai decidir um jogo, vai ser o Flamengo do De La Cruz que vai se destacar, vai ser o Flamengo do Pedro que não para de fazer gol. E também tem que falar do Pedro, né? Impressionante o que tá fazendo o Pedro. 29 gols no ano, né? É muita coisa, é muita coisa. Mas, cara, o dono do time do Flamengo, o Flamengo tem um dono, e o nome dele é Gerson. O nome dele é Gerson. Então ele é o capitão, ele é o cara que dá esporro, ele é o cara que chama o time e é o cara que chama a responsabilidade em todos os momentos, dos mais difíceis até os mais tranquilos. É o Gerson que pede a bola, é o Gerson que protege a bola, é o Gerson que cadencia quando tem que cadenciar, é o Gerson que acha o passe no primeiro gol, participa de gol, participa da defesa, corre, se mata, briga com o juiz, briga com o adversário. É o Flamengo do Gerson, e para mim é a melhor versão do Gerson, e joga demais, mano. Que coisa absurda que ele joga demais. É isso, meus amigos. Grande vitória do Flamengo e eu diria classificado já na Copa do Brasil, né? Só um desastre Não. tiraria o Flamengo das quartas de final, o que pode render aí em cotas, né? Quase 5 milhões de reais a classificação para a próxima fase Dá da pra comprar muito Copa tijolo, do tá? Brasil, né? Ah, dá. Dá, Porque a né? gente esqueceu de Porque falar disso, porque também tava na pauta, é, né? Pra gente é falar verdade. É do verdade, é estádio. verdade. Saiu o Porque. leilão, né? Não, sabe por quê, Otávio? Eu vi Ah, essa no Sola e eu tenho um humor meio quebrado, né? E aí eu ri bastante. Que é, ah. de tarde o Flamengo venceu o leilão e à noite venceu a Leila. Venceu a leilona, né? Só rapidinho sobre o estádio, cara. Eu sou torcedor do Flamengo e frequentei o Maracanã minha vida inteira. O Maracanã é, porra, minha casa, meu lugar preferido do mundo. Até 2013, assim. Em 2013 eu entrei e senti como se alguém tivesse entrado na minha casa e destruído minha casa e me entregado porra, uma casa moderna que eu não queria ver nem pintada na minha frente. Claro que ainda é um estádio legal, claro que ainda tem uma simbiose do Flamengo com o Maracanã, claro que a torcida do Flamengo ainda gosta do Maracanã. Mas, antigamente, mesmo que o Flamengo, mesmo que fosse bom pro Flamengo ter um estádio, não era uma urgência assim, porque eu não queria sair do Maracanã. O Maracanã, pra mim, o Flamengo tinha que morrer jogando no Maracanã, não queria. A partir dali, essa relação, assim, pra mim, acabou. Quebrou o E encanto. eu comecei a ver com mais. Tirei o véu da minha paixão pelo Maracanã e comecei a ver com mais clareza as questões práticas, né? Porque o que eu quero, o que eu não quero, foda-se, né? Isso não é importante. As questões práticas do Maracanã, o Flamengo não faz nenhum sentido. O Maracanã é um impeditivo do Flamengo chegar onde quer chegar. O Flamengo sonha um dia ser hegemônico no Brasil, ganhar, sei lá, de cada 5 brasileiros, 4 e tal. Eu acho que o Maracanã é um empecilho para isso, porque o Maracanã impede o Flamengo de crescer. Come uma bilheteria absurda do Flamengo, da bilheteria de jogos grandes. É, Muita manutenção caríssima, camarotes que você tem que entregar para governo, torcida visitante tem que fechar 5, 6, 7 mil lugares para você botar a torcida visitante. Então isso aqui começou a virar uma certa urgência do Flamengo se livrar disso tudo e conseguir crescer tudo que ele quer crescer. E e é um momento histórico, assim, que vai mudar a história do Flamengo, com certeza. É um perigo também, né? Eu acho que o estádio sempre, quando você constrói, né? Ainda mais com seus recursos, né? É sempre um perigo. Você tá ali no limite de você fazer tudo certo e decolar e fazer tudo errado e o estádio ser uma pá de cal na sua vida. Enquanto furam bastante aqui, mas vocês tenham ouvido. Aqui não, É, tá de boa. tá não? Ouvindo, ouvindo. Então, cara, assim, tem que ter cuidado. Eu acho que tem que comemorar primeiro. O torcedor do Flamengo tem que comemorar, tem que estar feliz, tem que estar orgulhosa. Eu bato muito na diretoria do Flamengo e eu sou obrigado a ser justo, né? E, cara, foi uma conquista foda que a diretoria do Landim conseguiu. E eles são muito competentes em muitos aspectos, né? Financeiros, administrativos, que é o que dá uma segurança sobre o estádio também, de que não vão fazer nenhum tipo de loucura, de que não vão ferrar com o futebol para correr com o estádio. Mas é uma coisa que eu acho que a torcida, depois de comemorar, tem que ficar de olho, tem que entender da onde que vai sair o dinheiro, o que o Flamengo vai ter que abrir mão, porque não é simples você levantar um estádio, não é tranquilo, não é barato, mas que é necessário, é histórico, é para se comemorar. E vamos ver, vamos ver. O Flamengo tem que acertar, né? Tem que acertar na É. acústica, tem que acertar no gramado, tem que acertar na arquitetura, tem que acertar, não dá pra errar. Estádio é uma coisa que não dá pra errar. Olha o que o Galo tá passando, né? Com a acústica Verdade. arena, que o torcedor do Galo mesmo Um tá muito gramado que é chateado. horrível, Um gramado muito até eles ruim. botarem o sintético. Pontos cegos, né? Que uma galera fala que tem, Uhum. uma outra galera fala que não tem. Mas assim, depois que errou, não dá pra consertar. Então, É.
é comemorar e depois ficar muito atento para que nada saia do prumo aí no estádio. 130 anos, estava na hora de ter um estádio já também, né? Tá de brincadeira, né? 130 anos não tem um estádio, pô. A gente tem 130 anos, não tem um mundial, né? Deu o primeiro passo. Ó, deixa seu like, se inscreve aí no canal, deixa seu comentário também. A gente volta numa próxima. Tem que correr, cara. Tem um jogo de tênis agora e vocês não param de falar aí, pô. Tá de brincadeira. Valeu, senhor Tchau! Olímpico. Tchau!